Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos iniciar mais um estudo, né? Agora o capítulo 17, Seres Perfeitos, para você que está chegando por aqui pela primeira vez. Meu nome é Pedro e eu vou estar conduzindo aqui esse estudo com vocês. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer questão que vocês queiram deixar, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, que assim que possível a gente vai estar batendo um papo e eu vou estar respondendo todos vocês. Então, vindo para aqui para o nosso estudo, né, o capítulo 17, seres perfeitos, né? O que que Jesus quis dizer com isso? Então, também, né, para quem está iniciando os estudos agora, né, que caiu aqui nesse vídeo, a gente sempre começa com passagens da Bíblia. Isso não quer dizer que durante o decorrer do estudo a gente não venha falar em novas passagens da Bíblia, mas assim, por uma questão de metodologia, a gente sempre começa aqui com as passagens da Bíblia. E aqui vem Mateus, capítulo 5, 44, versículo 44, 46 a 48. Então, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente já falou muito sobre essa questão do amai os vossos inimigos, né, fruto de capítulos anteriores. Então, quem quiser dar uma rebobinada nesse conteúdo, dá uma olhada aqui nos outros vídeos. Porque se amastes aos que vos amam, que recompensa tereis disso? Assim também não faz os publicanos? Então, é Jesus querendo trazer essa reflexão para a gente, de que se a gente só faz o bem para quem faz o bem para a gente não tem diferença nenhuma dos publicanos, dos fariseus, né, de todo aquele povo que Jesus olhava assim, né, com mais veemência, digamos assim. Então, se unicamente saudar os vossos irmãos, o que você faz de diferente dos sepulcros caiados, né, se eu não me engano aqui, né, que tá bonito por fora, mas podre por dentro. Não faz assim os pagãos também, não fazem isso? Então, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A gente vai estar aprofundando muito nessa temática aqui, mas é lógico que a gente não pode levar ao pé da letra essas questões. Então, seres perfeitos, a gente sabe que a gente caminha nesse processo evolutivo, mas a perfeição aqui, a gente sabe que nesse planeta não é possível. Então, Jesus estaria condenando a gente a fazer algo que é impossível de ser feito? Lógico que não. É a nível comparativo. Seres perfeitos, ou seja, trabalhe neste caminho, trabalhe sob essa perspectiva. A ideia é essa, e não de atingir a perfeição propriamente dita, porque somos espíritos em construção, e essa perfeição ela não está habitável aqui neste plano que está num processo de ainda não, né? Estamos num processo de transição, estamos num processo de evolução e a gente vai, né? Felizes os que vão herdar a terra, né? Os bons que vão herdar a terra, justamente porque ela vai passar por esse processo de transição e só aqueles que tiverem moral suficiente é que vão ficar. Os outros vão ser exilados para outros planos. E aí a gente agora começa, né? O nosso estudo propriamente dito, né? E aqui vem, pois que Deus possui uma perfeição infinita em todas as coisas, né? É basicamente o que a gente já conversou, né? A gente não pode atingir a perfeição absoluta. Até o próprio Jesus fala: você me disse que eu sou bom? Não, bom só Deus. Então, essa perfeição absoluta é de Deus. A gente vai chegar numa perfeição relativa. Se a criatura fosse dada ser tão perfeita como o Criador, ela seria igual ao Criador e isso é inadmissível. Sempre, gente, é muito importante que a gente crave no crivo da razão, entendeu? A gente tem que colocar isso matematicamente falando. Isso faz sentido, o que eu estou falando faz sentido, o que eu falo e o que eu faço estão em harmonia, tem, tem sincronia nisso, então é muito importante. Eu sempre vou falar isso durante todos os nossos estudos. A vida está muito acelerada e a gente não para refletir. A gente está num piloto automático louco. Então vamos quando for fazer uma leitura ou quando for, pensa.
não é perder tempo. Às vezes a pessoa fala, não, estou perdendo tempo. Não é perder tempo, muito pelo contrário, é ganhar tempo. É ganhar tempo. Então, né, se limitou a apresentar um modelo. Então, Jesus está apresentando um modelo para a gente seguir. Então, a gente praticamente tem que pensar antes de falar e antes de agir. O que eu estou fazendo está de acordo com o Evangelho? Está me ajudando a adquirir bens espirituais, que é o grande objetivo nosso aqui nesse planeta? Então, vamos pensar nisso também. Aquelas palavras, portanto, devem se entender como sentido de perfeição relativa, exatamente como eu já falei, né? Jesus o diz, que amamos os nossos inimigos, em fazer o bem aos que nos odeiam e orar aos que nos perseguem. E a essência da perfeição está a caridade, né? Então, fora da caridade não há salvação. A caridade está sempre pensando em servir. Não podemos deixar de passar desse slide sem lembrar quando Jesus estava ali no seu último momento, ali antes de ser preso, ou seja, Jesus, Espírito Crístico, sabia absolutamente tudo o que ia ocorrer dali para frente. Então, quando os discípulos perguntam, né, quem entre nós aqui é o maior? Então, o que é que Jesus vai dizer? Aquele que mais serve, o maior servidor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aqui está, gente, a essência que a gente precisa parar, refletir e sentir o que Jesus estava querendo dizer, porque ali está o grande código, ali está a grande virada de mesa para que a gente possa galgar andares superiores, que de fato é o que o nosso espírito clama, né? É o que o nosso espírito pede. E a carne, a densidade do planeta, ainda não permite que a gente sublime nesse aspecto. Mas, lógico, a gente vai sublimando aos poucos. E, continuando, né, a questão do homem de bem, né? O que é que seria o homem de bem, de acordo com o Evangelho, né? De acordo com os princípios de Jesus. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Ele interroga a consciência nos seus próprios atos, ou seja, o que eu estou fazendo está de acordo com o modelo de Jesus? Eu, olhando a minha atitude em terceira pessoa, eu estaria orgulhoso ou eu estaria triste deste movimento que eu estou fazendo? Nós temos o código de ética dentro de nós. O que está faltando é tempo para parar e analisar antes de tomar uma atitude. Então a gente vai perguntar: eu violo a lei de Deus? Eu violo a lei de Jesus? Eu estou contraindo dívidas ou estou sanando dívidas com as minhas atitudes e com as minhas palavras? Eu acho que é isso que está faltando, assim, na maioria de nós. É parar e entender a importância de refletir antes de tomar qualquer movimento. Então, interrogar a nossa própria consciência. A ideia é essa. Deposita em Deus a fé, independente das intempéries que podem ocorrer quando a gente toma determinadas atitudes. A gente sabe que a sociedade não está preparada. Eu sempre falo para as pessoas mais próximas que se Jesus voltasse hoje, não sei se ele não teria um tratamento até pior do que ocorreu lá há 2000 anos atrás. Então, assim, mesmo com toda a questão de estudos, né, de esclarecimento, eu realmente não sei a que nível a humanidade estaria preparada para esse retorno. Então, é uma questão importante a ser refletida aqui também. Então, tem fé no futuro, confia em Deus, acredita na justiça de Deus, Deus não age por capricho. Eu já falei isso em estudos anteriores, mas não me custa recordar. Quando acontece algo que nós interpretamos como algo ruim, Deus não age por capricho. Deus não quer, tipo assim, vou jogar os nomes de todas as pessoas que habitam a terra para cima, o que cair no cesto, vou fazer malvadeza. E o que, não, vou fazer bondade. Então eu vou pegar aqui fulano X e vou fazer uma malvadeza hoje porque eu estou afim. Isso não existe. Isso não existe. Isso fere completamente a lógica e a justiça de Deus. E a bondade, né? Soberanamente bom e justo. Não faz sentido. Então, que a gente analise sobre as vicissitudes, sobre as dificuldades que a gente passa na vida e pense sempre o que é que eu preciso aprender com essa questão. O que é que eu preciso aprender com isso? Isso é muito importante, a gente precisa ter esse tempo. Então, sabe que todas as vicissitudes, todas as dores, todas as expiações são bênçãos divinas. É muito difícil entender isso.
porque eu não sei qual foi as dificuldades que vocês já passaram, mas eu também já passei por algumas dificuldades, e é muito difícil entender que Deus sempre, mesmo naquela tempestade ali, tem uma coisa positiva que Deus faz, não o que a gente pede, mas o que a gente pediria se soubesse o que Ele sabe. A gente não sabe o que poderia acontecer daqui para frente. A gente não sabe as dores que poderiam ocorrer daqui para frente. Então Deus age por amor e faz determinados movimentos por amor. E a gente, a nossa pequenez, não consegue entender esses movimentos ainda, mas a gente vai evoluir e com certeza a gente vai entender todos esses movimentos mais para frente. Inclusive, né, quantas vezes a gente já passou por situações que eram, meu Deus, eu pensei que era o fim do mundo e hoje eu olho e dou uma risada. Dou até, eu olho assim e falo, meu Deus, como eu potencializei aquilo, como eu achava que aquilo era o fim do mundo e na verdade foi só uma chuva. Então, é muito importante a gente pensar sobre esse aspecto também. Então, continuando aqui, né, possui o sentimento de caridade e amor ao próximo, um homem de bem, faz o bem pelo bem e não espera nada. A gente também já falou sobre esse aspecto aqui em capítulos anteriores. O bem, o ato de sentir o bem e sentir aquele preenchimento do espírito já é a recompensa. Quantas vezes Jesus sempre falou, ele fez um movimento e falou, não fale para ninguém, ou seja, faça o bem e se mantenha em silêncio, se mantenha quieto, quietinho. Por quê? Porque Deus vê tudo. E toda vez que a gente coloca o bem que a gente faz em holofote, a gente perde o grande mérito de saber que Deus, olha, você não alimentou a vaidade, mas eu vi aquele movimento que você fez. Eu vi, eu vi. E o prêmio é muito maior quando a gente faz o bem pelo silêncio, sem esperar nada, tá ali, ó, pelo ato de preencher o próprio espírito. Retribui o mal com o bem, né? Dá a outra face, né? Nesse sentido. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre vai a favor do interesse da justiça, né? Da coletividade, da união, do amor. Então, encontra satisfação nos benefícios que espalha, basicamente o que eu falei, né? A satisfação está no bem ser feito, né? No serviço que presta, no fazer ditoso aos outros, ou seja, nas lágrimas que enxuga, nas consolações, né, que a gente dá para as pessoas. Então, isso, gente, quando a gente começa a fazer isso diariamente, isso preenche o nosso espírito. É completamente contrário ao egoísmo, enfim, basicamente, essa questão respeita todas as suas convicções, ninguém é o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade, então eu aceito meu irmão como ele é e o amo como ele é. Eu não quero colocar ele sob o meu molde. Por quê? Porque ele é um universo, ele é uma experiência, ele é sucessivas existências, então eu o respeito dentro do que ele é e do que ele já conquistou até aquele momento. E sou feliz em compartilhar um pedaço da minha existência com ele. E não lanço nenhuma maldição sobre as pessoas que discordam do meu pensamento. Não é porque as pessoas discordam do meu pensamento que eu sou melhor do que eles ou vice-versa. Isso é uma lição muito interessante que eu aprendi ainda quando mais jovem, de às vezes querer induzir e impor uma opinião minha como verdadeira, e de fato não é. Cada um tem o direito de seguir com a orientação que entende, e muitas vezes cada um só consegue atingir até aquele determinado patamar, porque ainda não há experiência espiritual e intelectual suficiente para que ele suba o nível. E está tudo bem, porque cada um está num movimento, está numa trajetória, está num andar evolutivo. E a gente tem que respeitar cada um, nunca se omitir, sempre traçar lá e expor a sua opinião, mas sempre com respeito às opiniões que são divergentes da sua. Continuando, né, não alimenta o ódio, não alimenta rancor, não alimenta desejo de vingança, a exemplo de Jesus, perdoa tudo, até porque sabe que essa vida é extremamente rápida e passageira, só lembra dos benefícios das pessoas, né, sabe
e sabe também que só será perdoado na medida que perdoa, né? O Pai Nosso já está lá escancarado isso. Perdoai as minhas ofensas na medida que eu sou capaz de perdoar aqueles que me ofendem. Então, o perdão das nossas ofensas está condicionado à nossa capacidade de perdoar. Vamos pensar um pouco sobre essa questão. É indulgente com as fraquezas alheias, né? Todo mundo tem falhas. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos, né? Em colocar o holofote nos defeitos. Muito pelo contrário. A gente também já estudou isso em capítulos anteriores. Ele faz questão de colocar luz nas virtudes daquela pessoa. Mesmo que sejam microscópicas, mas eu vou pegar o olhar dos seres perfeitos, né? O olhar do homem de bem, é pegar aquele grão de areia e colocar como se fosse uma montanha de areia, e praticamente ofuscar todos os defeitos dela, deixar que ela, ao ponto até de te eclipsar, ou seja, de deixar você em segundo plano, e deixe as pessoas brilharem na sua frente, deixa elas passarem, não tem problema, não tem problema. Você está, não é sobre brilhar, é sobre iluminar, né, a sua luz, a sua chama. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sobre elas. Chico traz uma passagem muito legal, muito interessante, sobre esse ponto, né, que aos outros o direito de serem como quiserem ser, mas a mim o dever de ser cada dia melhor. O superpoder da consistência, de fazer um pouco todos os dias, de trabalhar por bem todos os dias. Hoje pode parecer pouco, mas quando a gente pega aquela ideia temporal, né, de longo prazo, a gente vê as montanhas de tesouros, de bens, de virtudes que a gente acumulou durante esse trajeto. É muito importante pensar sobre isso. Continuando aqui, o homem de bem não procura dar valor ao seu espírito, né, a ideia de humildade, nem de seus talentos, nem das suas habilidades, a custo de ninguém, ou seja, eu não vou querer passar na frente das pessoas, muito pelo contrário, eu vou querer até eclipsar, ficar lá no bastidor e deixar que as outras pessoas brilhem. Não se envaidece com sua riqueza, nem com suas vantagens pessoais, por saber que tudo que foi dado pode lhe ser tirado, ou seja, usufruto. A gente falou muito sobre isso no capítulo anterior. Usa, mas não abusa do usufruto dos seus bens, e sempre sabe que os seus bens, os seus talentos estão lhe dados para que você fecunde o mundo, para que você faça com que esses talentos se multipliquem através da iluminação e da fecundidade de todos os que estão ao teu redor, de todos que você consegue atingir. A gente precisa sentir esse movimento do Evangelho, porque ele é um traço comum praticamente do início ao fim do texto. Então, reconhece o verdadeiro espírita, aquele pelos seus esforços para se melhorar. A gente sabe que todos nós estamos nesse processo evolutivo, estamos nesse processo de aprimoramento. Então, a gente reconhece, né, a espiritualidade da luz, está sempre de olho nesses irmãos que estão ali se trabalhando, que estão tentando, que reconhecem as suas imperfeições, que reconhecem que todos nós temos imperfeições e que a gente precisa se ajudar mutuamente e que a gente precisa também fazer esse processo de reforma íntima. É assim que se reconhece. Agora, ficar fazendo corpo mole, ficar falando, não, só vou resolver isso em outra vida, não é assim que se reconhece um verdadeiro espírita, né? Um verdadeiro seguidor do modelo de Jesus. Aqui tem a parábola do semeador, né? Vai muito em linha do que a gente já vem conversando. Então, o semeador saiu para semear, e aqui tem alguns pontinhos que eu gostaria de dar destaque. Lá em Mateus 13, versículo 1 a 9. Então, algumas sementes caíram no meio do caminho e rapidamente os pássaros comeram, outras caíram em lugares pedregosos, a gente vai ver basicamente o que são esses locais. Outros caíram entre os espinheiros, né? E outros finalmente caíram na boa terra. Então, o que é isso? O que Jesus quis trazer com essa ideia da parábola do semeador? Então, a primeira é quando Jesus, né, vai trazer a palavra, né, o modelo, o guia, para que a gente seguisse, para que a gente possa encontrar a luz, jogou a palavra, né, dos céus
mas muitos nem se preocuparam em ouvir. Então, essas foram as primeiras que caíram e os pássaros já comeram. Não chegou nem ao ponto de germinar. E aí depois os outros, né, caíram no meio das pedras, que tiveram uma certa alegria de ouvir aquela palavra no primeiro momento, mas foi muito rápido. Então, não deu tempo, né, as raízes eram muito curtas, não deu tempo. Depois, né, tem a que caíram nos espinheiros, que chegaram a ouvir, chegaram até de certo ponto sentir a palavra. Eu acho que a maioria de nós está no meio desse caminho aqui, né? Chegaram a sentir, mas os problemas sociais, a ilusão das riquezas, o gozo da matéria, fez com que a gente meio que temesse, né? Enfrentar mais, seguir, larga tudo e me segue. Então, os espinhos, né, não deixaram, abafaram, e esse conhecimento, esse sentimento se tornou infrutífero, ou seja, ele não foi para a ação, ele não foi para a prática. É esse o grande chamado de Jesus aqui para que a gente pratique o Evangelho. Não só leia, não só estude, como a gente está fazendo aqui, mas que a gente pratique, que a gente torne bons frutos. E se conhece as árvores, nós, no caso, né, a simbologia de nós, pelos seus frutos, ou seja, porque a gente dá. Árvore boa dá fruto bom, árvore má dá fruto má, dá fruto ruim. E aquela semente que cai, né, na plantação boa, e aí germina e dá os bons frutos, e aí vai reproduzir em grande abundância, que é esse aqui o chamado que Jesus está fazendo para todos nós. E a gente vai agora, né, para a pedreira, né, sempre é pedreira, a instrução dos espíritos, né, que eles vêm trazer aqui para a gente em relação a esse tópico, né, do homem de bem, dos seres perfeitos, do grande modelo de Jesus. E aqui, né, o François Nicolas Madeleine, em Paris, 1863, a virtude. Ele já começa logo com a virtude. No mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Então, o que é ser um homem virtuoso? É ser misericordioso. Ou seja, olha só, são qualidades, são bens espirituais que a gente leva, são virtudes que a gente leva para onde a gente for no nosso momento de desencarne. Então, a misericórdia que a gente teve com nossos irmãos é um bem espiritual. A caridade que a gente tem com os nossos irmãos é um bem espiritual. O devotamento ao trabalho é um bem espiritual. Ser moderado em relação a comer e beber, a gente poderia ter um estudo inteiro só para falar sobre isso, né? Da importância da gente ter moderação, de como é que os espíritos eles atuam quando a gente não tem moderação em relação à alimentação e a bebidas, o quão isso é prejudicial para a nossa encarnação, isso aí que seria um tema à parte. A isenção de vaidade, a isenção de egoísmo, todo esse processo são qualidades que a gente enche a nossa mala de coisa boa quando a gente for embora. Não é virtuoso fazer ostentação com a sua virtude, pois lhe falta modéstia, né? Ou seja, o orgulho. Então, se você faz tudo isso, ainda tem uma vírgula, um grande asterisco, faça em silêncio. Quantas vezes Jesus falou, não conte nada a ninguém. Não precisa dizer que a gente operou esses milagres aqui, não. Fica quieto. Fica. Por que Jesus falava isso? Porque ele sabia que o Pai sabe de tudo. E é ao Pai que a gente serve, não é mais a ninguém. Então, é algo que o Evangelho também vem bater e vem trazer várias e várias vezes para que a gente pense a respeito. A virtude verdadeiramente não gosta de holofote, não gosta de ficar ali nas multidões. Ela gosta de se ocultar e foge das admirações, foge da vaidade. O homem virtuoso pratica o bem com desinteresse, completo e esquecimento de si. Então, aqui só reforçando o que a gente já conversou. Admito, né, de boa mente, que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima. É um exercício que fica aqui para esse capítulo. Vamos praticar o bem, vamos sentir o bem que a gente pratica, vamos deixar essa energia, né, do universo, essa energia do retorno preencher o nosso espírito. A virtude é uma graça a que desejo a todos os espíritos
espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-ei, mais vale, presta atenção, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. É muito melhor fazer o que dá, mas com pouco e sem ostentação, do que tentar fazer muito, do que tentar abraçar o mundo e preencher o orgulho, preencher a vaidade. Porque você acaba perdendo todo aquele bem que você plantou. A autoridade, né, tanto da riqueza, é uma delegação de que terá que prestar contas. A gente também já viu isso nos capítulos anteriores. Tudo que nós temos é usufruto. A única coisa que nós temos é o conhecimento que a gente acumula e o bem que a gente faz. As virtudes que a gente acumula, os bens espirituais que a gente acumula, é basicamente o que a gente tem. A gente não tem mais nada. Não julgueis que lhe seja conferida para lhe proporcionar prazer. Ah, não, Deus achou que estava bom, que eu merecia, então chegou e me deu. Não. Tudo que a gente recebe da espiritualidade, tudo que a gente recebe de Deus são instrumentos, são talentos, parábola dos talentos, são talentos que a gente recebe e que a gente precisa usar em prol da nossa evolução espiritual, em prol do bem comum. Todo o usufruto que a gente tem é para isso. Todo, escreve aí no seu caderno, se você estiver anotando. Todo o usufruto que Deus nos concede é porque Ele nos confia esse talento e acredita de que somos capazes de fecundar esse talento, de distribuir e de iluminar todos ao nosso redor. É basicamente esse o porquê de Deus dar certos talentos para nós e não dar certos talentos para outros, mas jamais pense e, na verdade, jamais esqueça, todos nós temos um talento. Só relembrando estudos anteriores, mas não importa ter todas as peças, mas é principalmente importante que você saiba jogar com as peças que tem, que você saiba fazer o bem com os talentos que tem. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Deus, aliás, né, lhe prova constantemente de que não é nenhuma coisa nem outra, porque pode tirar quando quiser. Quantas pessoas que a gente viu que eram pobres e de repente ficou rica, milionária? Quantas pessoas que eram ricas e a gente viu que de repente ficou pobre, perdeu tudo? Então, não é um privilégio, né? Não é de uma pessoa, é concedido, que pode ser retirado sem o seu menor consentimento. Então, pô, se eu posso tirar a sua riqueza toda sem você nem saber, significa que não é seu. Mas o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser o que for, mas o que você acumulou, do ponto de vista intelectual, é seu, ninguém rouba. Da mesma forma, todo o bem que você fez e aquela energia que foi produzida naquele ato, tanto para você quanto para quem recebeu, aquilo ali está cravado no universo. Aquilo ali ninguém tira de você. Já foi, está registrado, né? É um registro acástico, está registrado no universo. Ninguém toma. É o bem que você fez, assim como o mal que você fez também. Então vamos pensar no que a gente está registrando no universo, né? Se a gente está registrando coisas positivas ou se a gente está registrando coisas negativas. É muito importante pensar sobre isso. Então, aí faz uma pergunta, né, ao rico, que fizeste da riqueza, né, que fizeste do talento que eu te dei. Deus vai lá perguntar: que uso fez, que mal evitou, que progresso ajudou? Fiz-te forte porque te confiei os que eram fracos, mas para que você os amparasse, e não para que você pisasse. Então, por isso que é muito difícil, né? É muito sedutor. Por isso que Jesus fala, é muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma prova muito complexa e difícil, mas também, quanto mais difícil é a prova, melhor e mais grandioso são os benefícios. É muito importante pensar isso, que a gente não tema provas difíceis, que a gente encare provas difíceis como bênçãos de Deus, porque se a gente consegue vencer uma prova difícil, a gente ganha títulos e sobe em patamares,
maiores. Então, não vamos ficar, não, só vamos pegar aquela prova ali de alfabetização, não, vamos pegar a prova lá de pós-doutorado, vamos pegar a prova complexa, porque se a gente pega essas provas complexas e a gente vence, a vitória é muito maior. Um sentimento de piedade, né? Agora aqui um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração de todos, né? Que se reúnem sobre a vista do Senhor e pede a assistência dos bons espíritos. Você acha que se você está pregando o mal, fazendo o mal, você vai estar rodeado de bons espíritos? A gente poderia também ter um outro estudo para falar sobre isso, né? A questão de frequência de onda. Os bons espíritos, eles não conseguem se aproximar quando há uma divergência, uma densidade energética. Não tem como. Então, às vezes, a sua prece não é ouvida porque você não está orando com o coração, você não ativou todos os chakras, enfim. Isso também aqui seria tema para outro estudo. Por isso, é muito importante que se a gente quer, me diga o que tu pensas, me diga o que tu fazes, que eu te digo com quem tu andas. Então, se você faz o bem, se você pensa o bem, se você fala o bem, você vai estar rodeado de pessoas que convergem. Isso é energia, gente. Isso é frequência de onda. Você vai estar acompanhado por esses espíritos. A partir do momento que você tem uma visão completamente oposta disso, você vai estar entregue e em sintonia com os espíritos que convergem disso. Então, se você gosta de uma bebedeira, gosta de ficar alcoolizado, por exemplo, você vai estar em companhia de espíritos que convergem de pensamento. E muitas vezes a gente pensa que, meu obsessor. Às vezes a pessoa não estava nem querendo estar ali, mas você sintonizou, você atraiu. Então, você atrai o que você emite. Pode colocar isso no seu caderninho aí. Você atrai o que você emite. Se você emite fluidos positivos, você vai atrair fluidos positivos. E se você está emitindo fluidos positivos e vem aquelas provas mais duras, é porque Deus, opa, vamos botar aquele rapaz ali para fazer aquela prova, porque ele já está numa energia boa e vamos elevar ele. Então, assim, a ideia que eu quero passar é que não pensemos que provas duras são castigos. Muitas vezes provas duras são bênçãos. São bênçãos, são formas da gente saldar dívidas e se aproximar cada vez mais de sair desse planeta que é uma prisão. Quando a gente para pensar sobre esse ângulo, dá uma reviravolta na nossa vida. A gente traz uma leveza, a gente começa a dar bênção e dar graças em tudo, porque a gente percebe que tudo é graça, tudo é um movimento um teste que a gente pode fazer para evoluir, para galgar patamares cada vez maiores. Isso é uma verdadeira bênção. Vamos pensar sobre esse ângulo. Vamos pensar a quantidade de coisas que a gente tem para agradecer. Vamos emitir fluidos positivos para atrair espíritos que também emitem fluidos positivos e assim a nossa vida virar uma positividade total, uma aura gigantesca que também poderia ser tema de outros estudos. Então, a perfeição está toda, como disse Jesus, na prática da caridade, nas virtudes, né? A caridade aqui como personificação de todas as virtudes, né? Nenhuma caridade teria o homem a praticar se estivesse isolado. Então, aquela pessoa, não, eu vou viver isolado em cima de uma montanha. Não é isso que Deus quer da gente. Muito pelo contrário, Deus quer que a gente vá por fronte, vá para frente, vá para a linha de frente. Não fuja das pessoas, vá de encontro às pessoas. Vá para o meio da multidão. Mas fazer o que no meio dessa multidão? Pregar e agir conforme Jesus nos ensinou. É essa a grande máxima aqui do Evangelho. É esse o grande Espírito prometido, né, o Consolador prometido que Jesus já tinha descrito na Bíblia. Então, Georges, né, aqui um espírito protetor, você vai também castigar seu corpo, isso também seria bom. Eu cometi um erro, vou castigar meu corpo. Gente, crivo da razão, vamos para a lógica, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, eu vou maltratar meu corpo? Não faz sentido. Não faz sentido. Não está no externo, está no interno. A resolução dos nossos problemas está no interno. Então, eu vou também ser aquela pessoa que só quer saber dos prazeres,
ou eu também só vou querer saber aquela pessoa que é completamente tudo da matéria. Não, são duas violências insensatas. O que a gente precisa fazer é justamente amar e a caridade e o bom senso. Em tudo que eu tenho, todos os talentos que eu tenho, em todas as atitudes que eu faço, estão alinhadas com os conceitos de Jesus. Pronto, eu estou no caminho certo. Então não vamos aqui aos extremos, né? Não vamos fugir da batalha e nem esquecer da batalha. A ideia basicamente é essa em relação a esse slide. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai do vosso corpo também, cuida do corpo, cuida da alimentação, cuida disso. E a perfeição não está em castigar seu corpo ou qualquer outra coisa extrema. A perfeição, ela está nas reformas que a gente faz, na reforma íntima, no conhecimento que a gente adquire, na prática, principalmente na prática do Evangelho. A perfeição está aqui, em praticar. Eu poderia ter o conhecimento de todos os livros de amor, mas se eu não praticasse o amor, eu nada seria. Eu nada teria de mérito. Nada, eu poderia ter todo o conhecimento na ponta da minha língua, sem a prática, não era nada. Era simplesmente uma obesidade mental, um conhecimento pregando num deserto, sem praticamente nada concreto. É muito melhor você ter o conhecimento de um livro e uma prática de 100 do que um conhecimento de 100 e uma prática de um. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de se tornar dócil à vontade de Deus e é o único de alcançar a perfeição. Fora da caridade, não há salvação. Fora do amor, não há salvação. Fora do sentir, não há salvação. Então, é essa a mensagem, né, que eu queria deixar nesse capítulo e que a luz sempre nos ilumine, nos ajude a praticar cada vez mais o amor e que a luz esteja sempre conosco.